Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é o nosso segundo vídeo da nossa série Insights, onde estou trazendo para vocês insights a respeito de alguns livros. Nós estamos estudando aqui o livro Descubra Sua Mensagem, Multiplique Seus Seguidores, do Daniel Brunet. E hoje nós vamos analisar o capítulo de número 2, que vai falar sobre o segundo pilar da comunicação de Jesus. E esse capítulo, assim como o primeiro, está sensacional e com muitas chaves para a gente conseguir destravar a nossa comunicação. Então, sem mais delongas, vamos para o capítulo número 2, falar sobre autoridade. Nesse capítulo número 2, nós vamos falar sobre um segundo pilar, um dos pilares mais importantes da comunicação, que é a autoridade. Mas antes da gente entrar no capítulo 2, quero que você dê um like já nesse vídeo, compartilha com os seus amigos. Se você não assistiu a análise do capítulo 1, volta lá no capítulo 1, assiste completamente a análise dele para você entender e conseguir pegar algumas ferramentas para destravar a sua comunicação. No capítulo 1 nós falamos sobre o rumo, então como descobrir a sua mensagem, como que você vai comunicar ela, para quem você vai comunicar, como as pessoas vão divulgar as mensagens que você está iniciando e assim por diante. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a autoridade, ou seja, o que você precisa, uma das coisas que você precisa para poder comunicar a sua mensagem. E uma das coisas que ele dá logo como chave aqui no começo desse capítulo é sobre o como identificar a sua autoridade. E uma dica que ele dá é: as pessoas te procuram por aquilo que você tem autoridade. Então ele dá o exemplo aqui de quando Maria está com Jesus num casamento, logo nos primeiros milagres de Jesus, e ela pede para que os serviçais tragam que os serviçais façam aquilo que Jesus mandar. E Jesus então manda que eles tragam algumas talhas com água e transforma a água em vinho. Note que Maria tinha plena confiança da autoridade que Jesus tinha. E através da autoridade que ele tinha, as pessoas faziam o que ele queria. Eu já vi muitas pessoas dizer: Daniel, eu não começo a divulgar minha mensagem, eu não começo a fazer as coisas porque simplesmente as pessoas não acreditam no que eu faço, ou as pessoas não colaboram comigo, eu não tenho dinheiro para começar. E eu quero te entregar um insight que eu tive lendo esse capítulo 2 aqui, que bate bastante com uma outra chave que eu recebi em uma mentoria, em que é o seguinte: quando você tem autoridade, quando você tem certeza daquilo que você está fazendo, muitas das vezes as pessoas te ajudam de graça. As pessoas acreditam na tua visão, acreditam na tua autoridade e simplesmente fazem aquilo que você manda, porque elas acreditam naquilo que você está fazendo. Um exemplo da minha vida: eu sempre fui muito procurado para dar conselhos. Então as pessoas me procuravam muito para pedir conselhos, para pedir orientação a respeito de alguma coisa, e o resultado disso é que hoje eu trabalho com mentorias e treinamentos. Então a minha autoridade está diretamente ligada à questão um pouco da inteligência, do conhecimento, e isso faz com que as pessoas me procurem para que eu consiga sanar essa dor delas. Então a autoridade é uma das primeiras coisas que você vai identificar, que as pessoas vão te buscar, te procurar por aquilo. Como, por exemplo, quando você tem um problema no seu carro, você vai levar o seu carro em quem? Em um artista plástico ou no mecânico? No mecânico, porque o mecânico tem autoridade para falar sobre aquilo. Agora você leva no artista plástico, você vai para poder montar uma obra de arte ou alguma coisa assim. Um dos trechos que ele coloca aqui é o seguinte: ele fala o seguinte, muitos de nós começamos assim. Algumas pessoas mais próximas sabem que somos capazes e nos abrem portas. Outras duvidarão para sempre a nossa capacidade. Quem aproveita as oportunidades avança e vai ficando mais conhecido. Aqui no caso, a mãe de Jesus abriu as portas para que ele começasse ali o seu ministério. Não estou dizendo, em que ela precisava abrir porque senão ele não realizaria o ministério dele. Não, mas naquele momento específico, como ela já conhecia a capacidade dele, ela abriu para ele uma pequena oportunidade. E a partir daquela oportunidade ele inicia o seu ministério. Nota que interessante, às vezes as pessoas que estão perto de você são aquelas que vão começar a abrir as portas para você realmente fortalecer a tua identidade, a tua autoridade. E isso aconteceu comigo também. As pessoas que me pediam conselhos, a maioria das vezes eram colegas que estavam ali próximos. E parecia que aquilo era assim, aquelas pessoas acreditavam em mim e outras simplesmente usavam dessa minha habilidade para poder caçoar,
falando, ela vem palestrinha, que isso, que aquilo. Mas você precisa entender que a tua autoridade vai começar com pessoas que acreditam na tua visão e que acreditam na tua autoridade. E outras vão caçoar dela o resto da vida. E tá tudo bem. Faz parte do processo de construção de autoridade. E pode ser que essas pessoas, ao longo do tempo, elas acabem mudando de opinião sobre você. Mas não importa o que as pessoas pensam, importa como você aproveita as pequenas oportunidades. Cada pessoa que você contribui com a sua mensagem se torna uma parte relevante da autoridade que você vai construir. E aqui na página 39 ele diz o seguinte, quem tem autoridade influencia pessoas, e quem influencia pessoas multiplica os seguidores. É exatamente um ponto que eu trouxe aqui agora há pouco. Quanto mais autoridade você vai criando, mais as pessoas começam a ser influenciadas pelos seus movimentos. E cheguei a fazer alguns eventos com vários voluntários, porque as pessoas acreditavam na visão. Eu mesmo fui voluntário por várias e várias vezes em eventos de pessoas em que eu não ganhava nada para estar lá, mas eu acreditava tanto na visão da pessoa, que eu queria fazer parte daquela visão. E aquela pessoa tinha autoridade naquilo que ela falava, ela já tinha vivido tudo aquilo. Então, quanto mais autoridade você começar a criar, mais pessoas vão vir para somar na sua visão e te ajudar a cada vez mais avançar com os seus projetos. Aqui na página 40 tem uma parte que diz o seguinte, há uma forma de uma pessoa sem experiência vencer uma crise, aprender com a experiência dos outros. E aqui vão algumas dicas. Tem uma frase do meu mentor Thiago Brunet em que ele diz o seguinte, o inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, mas o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Melhor do que você precisar passar por uma dor é você conseguir aprender a dor que o outro passou para não precisar passar por ela, ou passar de forma rápida por ela. E aqui ele dá duas dicas de como você pode passar por situações que você não tem experiência sem sofrer tanto, ou até mesmo futuramente ensinar sobre esse assunto, mesmo que você não tenha tanta experiência nele. A primeira dica é, em uma crise, peça conselhos a quem já passou por algo parecido ou pior. Então imagina que você está passando por um problema sério no seu casamento. Para quem você vai pedir conselhos? Para uma pessoa que é solteira ou para alguém que está casada há muito tempo? Muito provavelmente para a pessoa que está casada há muito tempo, porque ela já criou uma autoridade para falar sobre aquele assunto. E ela pode te instruir e te ajudar a passar por aquela fase. E o segundo ponto é, leia livros e assista conteúdos sobre assuntos relacionados ao que você precisa. Então, se você está passando por um problema financeiro, não adianta você ler sobre inteligência espiritual ou emocional. Porque você precisa entender com quem que já tem autoridade no assunto, o como que você vai sair dessa fase que você está passando. E ele traz uma frase muito legal aqui, logo na sequência, que é o seguinte, a autoridade é conquistada com preparação, experiência e resultado. Ou seja, como é que eu crio uma autoridade em um determinado tipo de assunto? É muito simples. Primeiro você precisa se preparar para passar por algumas fases, para depois que essas fases te gerem experiência, e com base nessas experiências que está passando, você começa a gerar resultados. Como, por exemplo, não adianta nada você passar por uma fase em que você, está passando por uma dificuldade financeira, quebrou e ficou totalmente quebrado. As pessoas não vão te enxergar pela sua quebra. Elas vão te enxergar, passar a enxergar os seus resultados, passar a enxergar você como uma autoridade a partir do momento que você sair da quebra. Então entenda, não basta apenas ter autoridade. Não basta apenas ter experiência, você precisa ter resultado naquela experiência que você passou. Daniel, eu passei por uma crise no meu casamento horrível, mas hoje vivo um casamento bom. Você já tem experiência e você já tem resultado. E agora você consegue ensinar a pessoa como se preparar por essas fases. Entenda que a autoridade está muito ligada àquilo que você entrega para as outras pessoas, mas também por aquilo que você vivenciou. As pessoas vão se conectar com você por meio da sua dor. E é uma coisa muito interessante que quando você tem autoridade em um assunto, o seu nome sempre é lembrado. Então, quando eu comecei a me aprofundar muito na leitura de livros a respeito de alguns assuntos, quando eu me especializei na parte de inteligência emocional, quando alguns amigos iam conversar sobre algum assunto,
na hora eles entravam em contato comigo. Daniel, tem um fulano que está passando por esse problema, como a gente pode ajudar? Daniel, tem um fulano que está passando por essa dificuldade, como que a gente pode ajudar? Quando você cria autoridade em determinado assunto, você automaticamente começa a ser lembrado pelas outras pessoas. Quer que o seu trabalho seja oferecido para muita gente sem você precisar ficar vendendo? Se torne uma autoridade no assunto. As pessoas que hoje são autoridade e referência em alguma área, elas muitas vezes verificam a agenda delas para ver a possibilidade de atender uma pessoa e não ficam correndo atrás das pessoas para lotar a agenda. Se torne uma autoridade naquilo que você vai falar e automaticamente o seu nome vai começar a ser lembrado. Um outro trecho aqui na página 42 que ele traz é o seguinte: quando você sabe quem é, o que faz e para onde está indo, fica mais fácil tomar decisões que o manterão na direção certa. Isso aqui é uma parte que te coloca, faz uma relação, né, com o capítulo anterior, que a gente falou sobre o rumo, sobre você saber quem você é, a mensagem que você carrega e para onde você está indo. E com base nessa resposta, essa mensagem, quem você é, para onde você vai e o que você faz, você consegue aperfeiçoar a construção da sua autoridade. E um outro ponto muito interessante que ele traz aqui é o seguinte: quando você cria autoridade em alguma coisa, você se torna um especialista. E olha só essa frase aqui sensacional: o especialista tem o poder de resolver situações difíceis porque ele tem autoridade. Se está chegando para você muitas situações difíceis para você responder, para você resolver, é porque as pessoas enxergam em você uma autoridade. Quando você vai em um especialista de rim, é porque não importa o trabalho que ele tenha, ou o problema que você tenha, ele vai resolver o seu problema. E quanto mais for difícil o seu problema, aí você tem mais a certeza que ele vai resolver, porque ele é um especialista. E o que gerou ele a esse título de especialista? A autoridade que ele criou. Então, a partir do momento em que ele foi resolvendo mais e mais problemas, ele foi criando mais e mais autoridade até ter o título de especialista. E quem tem autoridade faz o que tem de fazer e as pessoas reconhecem isso. Então, quando você vai no médico que ele é especialista, em que ele é autoridade no assunto, você chega para ele e fala: doutor, estou com uma dor no peito, ele faz os exames e fala: a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Você não questiona a opinião do especialista. Você pode até ir buscar uma segunda opinião, mas você vai buscar uma segunda opinião de outro especialista. Porque a autoridade te dá isso. A autoridade te ensina a fazer o que precisa ser feito. E as pessoas aceitam porque elas sabem que você é autoridade naquele assunto, que você é especialista naquele assunto. E automaticamente, para você construir uma autoridade, você vai precisar lidar com situações difíceis. E para você lidar com situações difíceis, o livro nos traz outra frase que me chamou muita atenção. Na hora de tomar decisões difíceis, de apontar o caminho, de resolver um problema grave, só um tipo de pessoa será lembrada: a que tem autoridade no assunto. Quando você sente dor no peito, você pensa no quê? Cardiologista. Quando você sente uma necessidade, um problema no carro, você pensa em quem? No mecânico. Ou seja, todas as vezes que você precisar resolver algo difícil na tua vida, tu vai procurar um especialista. E agora para pensar: será que quando as pessoas enfrentam um problema na área que você trabalha, a primeira pessoa que ela lembra é você? E se a sua resposta for não, pode ser que a sua autoridade esteja abalada. Pode ser que se as pessoas não estão lembrando de você na hora que elas passam por um perrengue na área em que você atua, muito provavelmente a sua autoridade está muito fraca. E você precisa começar a trabalhar para poder melhorar essa autoridade. Resolver problemas mais difíceis, evoluir. Daniel, como é que eu resolvo problemas mais difíceis? Estudando mais, pesquisando mais, fazendo mais cursos e tendo experiências maiores nas áreas que você já trabalha. Existe uma história que me lembrei aqui agora de um médico bastante famoso no mundo. Ele teve até um filme em homenagem a ele chamado Dr. Ben Carson. Ele foi o protagonista daquele filme Mãos Talentosas. E nesse livro ele faz a primeira cirurgia de separação de gêmeas siamesas. Nota a autoridade que ele criou. Quase nenhum outro neurologista no mundo tinha conseguido fazer uma cirurgia dessa com sucesso. Ele estudou, pesquisou, se preparou, se dedicou, tentou uma, tentou duas
e conseguiu realizar. Então, a primeira coisa que você precisa para poder começar a subir a sua autoridade. Primeiro ponto, preparo. Segundo ponto, experiência com o preparo. Então, eu me preparei, fiz curso, estudei, entendi como é que faz, agora eu vou para o próximo ponto. Eu começo a ter experiências utilizando esse preparo que eu tive. E o último ponto, depois da experiência, é o que? É o resultado. Qual foi o resultado que eu consegui atingir com isso daqui? Um outro trecho que eu grifei aqui, que eu achei muito interessante, é o seguinte. Colocou aqui, ó, andar sobre a água é impossível. Assim como sabemos disso, os discípulos também sabiam. Só que ao mesmo tempo, eles não tinham dúvidas de que o mestre fazia milagres. Existe um trecho na Bíblia, caso você não tenha familiaridade, em que Jesus aparece andando sobre as águas e um dos discípulos fala: mestre, se és tu, me deixa ir ter contigo. E Jesus fala para ele: vem por sobre as águas. E ele então, esse discípulo Pedro, coloca o pé sobre a água e começa a caminhar na direção de Jesus. A gente sabe que é impossível andar sobre as águas, mas eles acreditavam na autoridade que Jesus passava. Jesus era tão genuíno, Jesus era tão profundo, Jesus era tão especialista naquilo que ele fazia, em fazer milagres, em curar pessoas, que se ele falasse para uma pessoa andar sobre as águas, a pessoa ia, porque ela acreditava na autoridade dele. Entender o poder da autoridade, ela faz que as pessoas sigam suas instruções, mesmo quando parecem sem sentido. Quando você prova que é capaz de fazer algo, as pessoas querem o mesmo e o seguem. Hoje em dia, muitos comunicadores especialistas em marketing digital ensinam sobre o gatilho da autoridade. Bem, Jesus sabia de tudo isso 2 milênios atrás. Olha que interessante. A nossa mente fica ativada quando uma pessoa de autoridade aparece na nossa frente. A gente tem a necessidade de começar a seguir pessoas que têm autoridade naquela área, simplesmente porque elas suprem uma necessidade nossa, elas resolvem um problema que nós temos. Então comece a pensar sobre isso. Qual é a imagem que você tem passado para os seus clientes, para os seus amigos, para que você seja visto como uma autoridade? E um outro ponto importante é que para você conseguir espalhar a tua autoridade, espalhar o que você faz, você vai precisar de uma equipe, você vai precisar de pessoas. Durante toda a sua vida você vai precisar de pessoas. Inclusive o próximo livro que a gente vai analisar aqui no canal vai ser o Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. E Jesus começou a construir a sua equipe, e essa equipe foi cada vez mais reforçando a autoridade que ele tinha e espalhando a mensagem que ele carregava. Nota que Jesus escolheu pessoas que fossem complementar e auxiliar no espalhar da mensagem dele. Então, comece a analisar o tipo de pessoas que você tem trazido para a sua visão e o que essas pessoas têm contribuído com a sua mensagem e com a autoridade que você está construindo. E lembra sempre, Daniel, mas eu não consigo contratar ninguém agora, eu não consigo pagar ninguém para estar junto comigo e realmente começar a levar o meu propósito adiante, a transformar a minha visão em realidade. Lembra que as pessoas que não vêm pelo dinheiro, vêm pelo propósito. Se você tiver um propósito muito bem definido e muito forte, muito claro, as pessoas vão te seguir sem cobrar nada. E aqui o autor traz na segunda parte do livro alguns alertas que você tem que ter na construção da tua autoridade. Um dos primeiros alertas que ele traz é o cuidado que você deve ter com os bajuladores, com os preconceitos e com a paixão política. Uma das primeiras coisas sobre os bajuladores é que ele colocou um trecho de discurso do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, que diz o seguinte: Mandela recomendou que seu sucessor não se cercasse apenas de pessoas que concordassem cegamente com ele. Mandela disse: uma coisa que sei é que ele, em seu trabalho, tem aceitado críticas com espírito de camaradagem e não tenho a menor dúvida de que não deixará ninguém de fora, porque sabe que é importante se rodear de pessoas fortes e independentes, que dentro das estruturas do movimento podem criticá-lo e melhorar sua própria contribuição.
Cuidado para você não se cercar de pessoas que simplesmente passam a mão na sua cabeça com todas as decisões que você toma. Se você não tem pessoas para te criticar, para te disciplinar, você fica muito limitado dentro da sua visão e isso te impede de evoluir para o próximo passo. Uma outra frase que ele traz aqui é: a verdade é que aprendemos mais com críticas do que com aplausos. Se você se cerca de pessoas que só te bajulam, que só concordam com você, elas não te ensinam nada. Elas não te mostram aonde você precisa melhorar e como você vai conseguir avançar. Sem pessoas que te criticam, você não consegue alcançar níveis mais altos, porque você não sabe para onde ir. Você vai ficar na mesma visão por muito tempo. Um outro ponto que ele traz é a questão dos preconceitos. Tome cuidado, porque às vezes a sua mensagem pode acabar sendo contaminada pelos preconceitos que você tem. Lembre que a sua mensagem nem sempre vai atingir todo mundo, mas não é porque ela não atinge todo mundo que você vai desprezar os grupos que não a recebem, os grupos que não têm a intenção de serem atingidos pela sua mensagem. Então tome cuidado com os preconceitos, porque os preconceitos vão te afastar de muitas pessoas. Os preconceitos vão impedir que a sua mensagem cresça. E um outro cuidado é que você tenha muito cuidado com a questão das suas paixões políticas. Nós vemos aí recentemente no nosso país como muitas pessoas perderam, a sua autoridade, perderam a sua audiência, simplesmente porque se posicionaram politicamente. Então, a não ser que você seja do ramo, tome muito cuidado a se posicionar politicamente, porque isso pode não só atrapalhar, como pode comprometer a sua mensagem. Se a sua mensagem não tem relação nenhuma com política, o conselho e a dica que nós deixamos para você, tanto eu como o autor, é que não se envolva nessas questões. Não tem problema nenhum você exercer a sua cidadania, mas que você mantenha isso fora da tua mensagem. Coloque o foco na tua mensagem e faça com que ela cresça e se espalhe. Um outro ponto que ele trouxe aqui a respeito do preconceito, eu achei isso aqui sensacional. Ele traz aquele momento em que Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço. E Jesus diz para ela assim, vá, chame o seu marido e volte. E ela disse, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A pessoa era a mulher samaritana, teve 5 maridos e agora vivia com um homem que não era seu marido. Um judeu daqueles bem religiosos iria catar uma pedra ao avistar essa mulher, mas o rabi fez diferente, ofereceu a ela a água viva e, de acordo com a sua palavra, era ele mesmo. Jesus ofereceu para ela uma esperança, uma chance de mudar de vida, diferentemente do que muitos religiosos faziam naquela época. Eles não estavam nem um pouco preocupados em ajudar as pessoas, mas apenas em apontar o dedo para elas. E lembre-se muito disso, você vai ser lembrado pelas dores que cura e não pelas dores que você causa. Muitas das vezes, quando você causa uma dor em alguém, passado um tempo essa pessoa te esquece, ela te perdoa e você fica esquecido. Mas uma vez que você cura uma pessoa, muitas das vezes ela vai se lembrar, ela pode não te retribuir, ela pode não voltar para te agradecer, mas ela vai se lembrar do que um dia você fez por ela. Uma das outras coisas mais importantes que você precisa entender para ter autoridade é não entrar em confronto com ninguém. Você precisa entender que muitas das vezes, para você conseguir sair de uma situação onde você está sendo muito confrontado, a melhor opção é você fazer uma pergunta. O método socrático se baseava muito nisso. E Jesus utilizava muito disso em vários momentos. Muitas das vezes, quando Jesus foi afrontado a respeito de alguma coisa, ele respondia à afronta com uma pergunta, que fazia com que a pessoa refletisse sobre o que ela perguntou e muitas das vezes não conseguisse ter uma resposta clara e objetiva para Jesus. E olha só que interessante está escrito aqui na página 77. Levar seu aluno, o método socrático, a investigação filosófica, consiste em o professor levar o seu aluno a refletir por meio de perguntas simples. O objetivo é que o aluno, ao confrontar as ideias, perceba as contradições e falhas no seu argumento.
O seu objetivo não é provar que a outra pessoa está errada e muito menos apontar aonde a pessoa errou. O seu objetivo enquanto professor, enquanto mestre, é mostrar para a própria pessoa que ela faça uma análise a respeito daquilo que ela disse e ela mesma encontre aquilo que está incoerente com a mensagem que ela está entregando. E vindo aqui agora para a parte da política, o autor dá um parágrafo inteiro. Estou acelerando um pouquinho mais por causa do tempo, para o vídeo não ficar muito comprido, mas esse capítulo 2 é muito completo. Recomendo muito que vocês leiam esse livro. Esse capítulo 2 ele é muito completo sobre a formação da autoridade, sobre como lidar com os embates que a autoridade vai te dar. E grave isso no seu coração. Todas as vezes que você constrói uma autoridade, que você é colocado em evidência, as pessoas vão te bater, as pessoas vão te atingir, as pessoas vão querer te derrubar de lá. E você precisa estar armado, não com armas de verdade, mas você precisa estar preparado para conseguir rebater cada uma dessas questionamentos, dessas afrontas que fizerem a você. E uma das melhores maneiras de você se proteger disso é por meio do ensino. E esse livro te ajuda muito a respeito disso. E aqui ele diz nesse parágrafo o seguinte: muitos achavam que Jesus era um revolucionário que libertaria Israel do Império Romano. Nessas linhas, João escreve que pretendiam proclamá-lo rei. Tornar Jesus rei é dizer que o poder do imperador romano tinha acabado por ali. O início de um possível reinado de Jesus sobre os judeus era o fim do Império Romano naquela região. Judas Iscariotes era o único dos 12 com origem na Judéia. Os outros eram da Galiléia, uma terra que clamava pela independência. Muito provavelmente, Iscariotes era um dos tantos que sonhavam que o Messias os libertaria dos romanos. Contudo, quando Jesus foge para não ser proclamado rei à força, Judas entende que o Rabi tinha outros planos que não a revolução política. Em seu livro, Lucas diz que Satanás entrou em Judas e ele fez o que fez, mas isso só aconteceu porque Iscariotes abriu a porta para o inimigo ao conservar dentro de si pensamentos errados. Será que Judas ficou frustrado e passou a ter raiva do mestre? Será que foi por ressentimento ou por ter tido seu orgulho ferido que ele traiu o Nazareno? No fundo, isso não importa, e sim o fato de que foi Judas quem levou os líderes religiosos e soldados romanos até o mestre. E aqui ele tem uma frase que me marcou muito. Depois, algumas linhas abaixo, diz o seguinte: só um tipo de pessoa poderia revelar a localização do Rabi, alguém de dentro. E olha a frase que ele traz: a maior das crises sempre vem de dentro. Claro que a gente sabe hoje que Jesus precisava realmente ser morto para concluir o ministério dele, para concluir a missão que ele veio fazer aqui na Terra. Mas é muito interessante a gente parar para pensar a respeito disso. A maior das crises sempre vem de dentro. Às vezes é uma crise de identidade que faz você colocar em dúvida a tua autoridade. Às vezes é uma crise entre as pessoas que estão trabalhando com você, que te coloca em uma situação onde você não sabe muito como agir. Então entenda que quanto mais autoridade você começa a ter, mais crises você vai passando. As crises elas vão vir, você não está isento das crises, mas você precisa aprender a lidar com cada uma delas e principalmente a preparar o seu interior, porque as crises vão vir de dentro. E aqui ele coloca o seguinte: temos que fazer o possível para evitar que pequenas frustrações se tornem traições definitivas. Uma das coisas que eu acredito que influenciam muito na autoridade é que você tenha humildade de pedir perdão quando algo não ficou bem esclarecido. Às vezes você fala alguma coisa para alguém e essa pessoa interpreta de um jeito. Entenda, a sua comunicação não termina com aquilo que você fala, termina com aquilo que o outro entende. Então tenha sempre muita certeza que você está tendo clareza a transmitir uma mensagem, para que não comece a gerar pequenos atritos que vão futuramente se tornarem conflitos, se tornarem traições e que podem muitas das vezes e vão prejudicar a tua mensagem. Entenda, Jesus tinha um grupo de pessoas que estava próximo dele, que auxiliavam a mensagem dele, que reforçavam a autoridade da mensagem dele, que espalhavam a mensagem dele, mas ele também tinha que lidar com os conflitos internos de cada um.
E é por isso que ele tinha ao redor dele pessoas diferentes. Então o resumo geral desse capítulo é o que? Para você construir autoridade, você precisa resolver problemas que ninguém mais quer resolver. Para construir autoridade, você precisa se tornar um especialista em resolver problemas. E a única maneira de você ter isso é você se preparando, colocando a sua preparação em prática e gerando resultados. Você vai gerar uma autoridade, ser reconhecido pelos resultados que você gera, para você poder sair de situações que você não tem experiência. A melhor maneira é você aprender com uma pessoa que já passou por aquilo que você está passando, ou ler livros, participar de cursos e mentorias que te ajudem a atingir e te ajudem a lidar com a situação que você está passando. Um outro ponto, quando você começa a ter autoridade em algumas coisas, as pessoas começam a te procurar para que você resolva o problema delas. Uma pessoa que tem autoridade sabe o que precisa ser feito e não se importa muito com o que as pessoas dizem. Se você é uma autoridade no assunto, você sabe o que precisa ser feito e coloca aquilo em prática. Outro ponto, você precisa de um grupo de pessoas para espalhar a tua mensagem, para fortalecer a tua autoridade. As pessoas vão começar a ter resultados com base naquilo que você cria para elas. E é com base nisso daí que você vai conseguir se transformar numa autoridade, com base nos resultados que você gera para as outras pessoas. Por último, tomar cuidado com os bajuladores. Lembre-se sempre que a crítica e a disciplina te levam aos lugares altos. Se uma pessoa não te critica, você não tem como ser lapidado. Então aprenda a ter humildade para receber as críticas das pessoas certas e você conseguir evoluir cada vez mais a tua autoridade. Tome cuidado com seus preconceitos. Às vezes as pessoas que estão apedrejando um determinado grupo, se você chega até esse grupo com a mesma mensagem das pessoas que estão apedrejando, mas com o propósito de curá-las, de ajudá-las, você consegue um resultado muito mais efetivo. Então cuidado para que os seus preconceitos não atrapalhem o alcance da tua mensagem. E por último, cuidado com os envolvimentos e as paixões políticas. Evite colocar isso na tua mensagem para que você não gere muita polarização. E comece a procurar mais focar na tua mensagem. Se você trabalha nessa área, que Deus lhe dê sabedoria para comunicar da melhor maneira possível. E chegamos ao fim do capítulo de número 2 do livro Descubra Sua Mensagem, Multiplique Seus Seguidores. Esse, acho que de todos os capítulos, ele é o mais denso, é o que traz mais propriedade para que você comece realmente a construir a tua autoridade. Ele traz muitas dicas práticas, como eu falei para vocês, esse livro ele é um livro prático, e eu tenho certeza que lendo o primeiro e o segundo capítulo você já vai ter muita noção do que falar e como falar. E na semana que vem, a gente se encontra aqui mais uma vez na quinta-feira, às 8 horas da manhã, com a análise agora do capítulo de número 3. Já aproveita e já me acompanha lá no Instagram. Todos os dias de manhã, segunda, quarta e sexta, nós temos devocional. Quase todos os dias, ou tem devocional de manhã ao vivo, ou tem live à noite. Então, todos os dias tem conteúdo novo para você lá no Instagram. Segue lá no Instagram, acompanhe os nossos outros conteúdos aqui no canal, se inscreva e tenha certeza que esse canal só serve para poder te ajudar a avançar. Se você está gostando dessa série, comenta aqui embaixo o que você está achando, o que pode melhorar. Você está livre para poder fazer esses comentários. Manda sugestões para a gente lá no nosso direct do Instagram também, porque o nosso intuito é poder te ajudar cada dia mais e te ajudar a evoluir. Então, no mais, que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho, que Deus abençoe e te conceda sabedoria para que você consiga avançar e espalhar a tua mensagem. No mais, até semana que vem.